igreja, como vocês estão? Então, meu nome é Gabriela, eu sou Gabriela de Leandro, quem não conhece, né? Povo poderoso de Deus. E eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o poder dessa palavra revelada, que é o Rema. Então, era exatamente 12 de outubro de 2021. Foi o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo. E no dia que eu estava aqui nessa igreja, uma vez Paula Leonária ministrando, ela disse que um dos motivos pelos quais nós não desistiríamos da palavra era se envolver na fé. E aí eu disse, pois eu quero me envolver com essa palavra, eu quero me envolver nessa igreja, porque eu não quero retroceder, que uma vez que eu decidi por essa palavra, eu queria viver e transbordar na vida de outras pessoas. E aí eu fiz discipulado e eu entrei, começando a servir. E um dia falaram aqui, como eu estou falando hoje, sobre a palavra revelada da fé, o Rema. Essa escola maravilhosa que transforma a vida de pessoas. E eu entrei sem saber o que significava o Rema. E não tem como explicar para vocês com palavras o que o Rema significa. Porque um dia você só vai entender, no dia que você provar do poder que é manifesto em todas as aulas que nós assistimos aqui. E eu fico um pouco emocionada em falar, porque verdadeiramente assim, eu tive uma vida totalmente transformada depois que eu entendi quem eu sou em Cristo, sabe? Quando a gente entende a autoridade que a gente tem no poder do nome de Jesus, a gente rompe barreiras extraordinárias na nossa vida e transborda na vida de pessoas. E sabe que uma das matérias que mais foi forte para mim foi submissão e autoridade. Sabe que eu aprendi verdadeiramente a ser a ajudadora do meu esposo. Antes eu era o cabeça da casa. E depois dessa matéria eu pude entender o poder que o meu esposo tinha no meu lar. E aí eu comecei verdadeiramente a ser sua ajudadora e entender qual era o papel da mulher. Mas dentre ela e tantas outras matérias que nós somos acrescentados, sabe? A autoridade do crente foi uma das matérias também bem impactantes na minha vida. E através dessa palavra tão maravilhosa que eu pude experimentar, que estou terminando esse ano, concluindo, glória a Deus. São 2 anos, meus amados, e quando eu entrei eu disse, meu Deus, como eu vou? Trabalhando, cuidando de casa, como eu vou dar conta 3 vezes por semana nessa correria minha, mas sabe que o Rema serviu para mim, para organizar tempo, ter prioridades, saber a quem eu devo entregar as minhas primícias. E sabe que há 1 ano atrás, eu estava comentando isso hoje com o pastor Jorge Leal, eu comentando com ele que há 1 ano atrás nós estávamos plantando na vida do meu esposo. Ele tinha aceitado Jesus há 3 meses, mas ainda não estava totalmente firme. E há 1 ano atrás a gente estava investindo, levando ele para a conferência de homens e mulheres. E sabe de uma coisa? Hoje é dia 22 de outubro, hoje é o aniversário dele. E sabe como foi que ele começou o aniversário dele? Servindo ao Senhor lá na mídia. Mas sabe por quê, querido? Porque essa palavra um dia ela me alcançou. E através da minha vida eu pude transbordar na vida da minha família, na vida das clientes que entram lá no meu salão. Sabe que vidas são transformadas quando a gente decide se entregar a essa palavra. Quando a gente decide mudar as nossas lentes, quando a gente decide se envolver e se entregar verdadeiramente, pessoas podem provar do poder que essa palavra transborda. Amém, queridos? Então, são 2 anos. Não é perca de tempo. Na verdade, você está avançando no reino e povoando o céu. Amém, queridos? Isso era o que eu queria entregar para vocês. Sejam abençoados com essa palavra. Vivam o Rema. Transbordem na vida de pessoas. Amém?
glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de honra, e de glória e de exaltação, amém? Aleluia! Maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Amém? Aleluia! E Deus colocou algo no nosso coração para a gente trazer hoje à tarde para você. E é isso mesmo, amados. Não tem naquele que escolheu os caminhos do Senhor, não tem aquele que tenha entregado a sua vida para Jesus, para que a sua vida não venha a ser transformada, ser mudada condicionalmente. Amém? Então, busque o quanto antes, esteja conectado com Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Nós estaremos ministrando hoje pela manhã, o reverendo Giordano esteve pregando, né? Deu início à nossa ministração, né? Pregou praticamente a metade da nossa ministração, mas glória a Deus, diga glória a Deus. Porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele traz, né, cada um com a sua unção, cada um da sua forma, do seu jeito, e eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Eu trouxe 2 livros para indicar para você, 2 livros poderosos. Um deles, né, o primeiro é A Maior Glória de Deus, né, para você meditar nessa palavra, para você enriquecer ainda mais e se conectar cada vez mais no seu Pai, para você conhecer quem é Deus, para você estar ligado para entender quem é o seu Pai. E aí você vai entender quem é Jesus Cristo. Entendendo quem é Jesus, você vai entender quem é seu Pai. Tem outro livro poderoso, né, que eu quero indicar para você, que é esse aqui, ó, Igreja Triunfante. Amém? Para você também ficar ligado e conectado com o mundo espiritual. Eu amo, né, a palavra de Deus. Eu amo ao nosso Pai, porque Ele é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero despertar você, né, para andar nesse caminho, né, do Espírito, para que você não seja enganado por espíritos, né, enganadores, espíritos familiares, como bem falou aqui o nosso pastor Galeno, na última ministração que ele fez aqui, a respeito, né, de pessoas que estavam sendo acometidas por espíritos, né, demoníacos, e Deus, Ele quer que você ande no Espírito, mas é no Espírito Santo, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem outro livro que eu não poderia deixar também de puxar a sardinha, que é esse aqui, ó, Conhecendo Deus nas Pequenas Coisas, né? Aleluia. Louvor, daqui a pouquinho a gente dispensa, tá bom? Aleluia. Esse livro é de alguém bem conhecido, né? Maneca até perguntou, por que você colocou um leão aqui? Né? Eu disse, porque ele é uma das pequenas coisas que Deus criou, que tem foco. E quando Ele determina uma coisa, nada nem ninguém atrapalha quando Ele busca o seu foco. Por isso que Ele é um dos reis, né? É rei dos animais, uma grande criatura, né, feita por Deus. E o autor é esse que vos fala, Luzmar, né, Luzmar Barros. Além desse, eu tenho também outro, né, Vitória que Conquista o Mundo. Tem também outro, né, na verdade são 4 livros. Tem As Dores da Cruz, né? E hoje o esboço pequeno que eu fiz aqui, daria também, né? O pessoal da organização me perguntou quais eram os livros que eu iria indicar a respeito da ministração que ia fazer hoje. Daqui que eu anotei tanta coisa que eu acho que eu depois vou fazer um livro. Vocês podem sentar, só shalom, fica aqui comigo, contribui com o meu ministério. Daqui a pouquinho a gente tem mais. A gente vai tocar daqui a pouquinho aquela música, eu não vivo pelo que vejo, mas pelo aquilo que eu creio. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia para a gente não perder tempo. Se a gente fosse dar um título a essa ministração de hoje, eu daria o título de arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 16 ao 24. E a gente vai dar uma passeada na palavra, a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Lucas capítulo 15,
versículo 16, diz o seguinte. Aleluia. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome, ou morrendo de fome, em outras versões. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel em seu dedo, e alpercatas em seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este, meu filho, estava morto, e revive. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Palavra revelada, palavra que nos traz e nos enche de vida. Palavra, Senhor, que nos leva a caminhos retos diante de ti. Bem-aventurados são aqueles que encontram. Bem-aventurados são aqueles que temem ao teu santo nome. Bem-aventurados são aqueles, Senhor, que estão debaixo da tua proteção, guiados pelo teu Espírito, andando, Senhor, segundo os preceitos dos teus estatutos. Nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos essa parábola do filho pródigo, mas Jesus, enfatizando nessa passagem, ele não fala somente dessa passagem do filho pródigo, mas também de duas outras parábolas, da ovelha perdida e também da dracma perdida. Sabe, na minha caminhada, só aqui no Verbo da Vida, a gente já tem 15 anos, foi em 2009 que chegamos a esse ministério. Em 2010 nós fomos da primeira turma que fez o Rema aqui em Araripina. Em 2015 a gente fiz a escola de ministros lá em Petrolina, e o conhecimento foi chegando. Antes eu era um religioso porque não conhecia a palavra, mas quando a palavra chegou ao nosso coração, essa palavra revelada chegou ao nosso coração, olhando para a palavra através dos ministros cheios da glória de Deus, ministrando aos nossos corações, e a gente ficava olhando aqui, meu Deus, e era só isso? Estava aqui e eu nunca tinha visto. Assim é a palavra revelada de Deus. Sabe, amados, e com relação a essas parábolas, essas 3 parábolas, nós vemos aqui que Jesus estava falando especificamente para um povo judeu, em que, cheio de uma santidade, aquele povo, muitos fariseus e escribas, cheio de muita santidade, muitas vezes não falava com qualquer pessoa, não andava com qualquer pessoa. E Jesus, ele enfatiza essa parábola exatamente porque ele era diferente, ele queria que nós fôssemos diferentes, ele quer que nós sejamos diferente daqueles que são religiosos. Essas parábolas também enfatizam pessoas, 3 tipos de pessoas, que muitas vezes está dentro da igreja. E aqui nós vemos essa primeira do filho pródigo que, deixando a presença do pai, saindo da presença do conforto, saindo da segurança do seu pai, ele pede a sua herança para ir, achando que iria ganhar dinheiro, achando que iria ganhar fama, ele pede para sair de perto do seu pai.
E assim ele faz. Aí nós vemos também uma outra parábola, que é a parábola da dracma perdida. Uma moeda de prata dentro de casa, mas ainda assim perdida. A moeda não sabia que estava perdida, mas a dona sabia que havia perdido aquela moeda. Mas ainda que estivesse dentro de casa, ela estava perdida. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes, a gente tem que ter o cuidado para não estar perdido como essa moeda. Nós vemos também uma outra parábola que é da ovelha perdida. Aleluia. Lucas 15, 22. É bem interessante aqui quando, nessa passagem me chamou muito a atenção com relação a o que o filho havia perdido por ter saído da presença do pai. No versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e alpercatas em seus pés. Agora pela manhã o reverendo falou a respeito disso, a respeito de alguém que deixa a sua condição de filho para viver uma vida desgraçada ou sem a graça de Deus. Deixa a condição de filho para viver uma condição de escravo. E aqui, esse filho retornando, o pai diz: trazei para o meu filho uma roupa. A roupa naquele tempo, e eu anotei aqui para você, a roupa representava algo muito interessante. O pai da parábola, ele restituiu ao seu filho a posição de privilégio, uma posição privilegiada que ele tinha perdido, colocando novamente o seu filho no topo da pirâmide da sociedade. Da sociedade, ainda que daquela época. Mas a roupa representava um privilégio. O anel representava a autoridade. Lembra de José? Quando ele foi constituído governador, foi colocado um anel em seu dedo. Um anel foi colocado no dedo desse filho, e ele tinha o símbolo da família, representava a família. Tanto também os reis, como os grandes comerciantes, assinavam os seus documentos, carimbando com o anel. Qualquer negócio que fazia, qualquer ofício, qualquer documento, era colocado o anel da família. E isso foi restituído àquele filho que havia se perdido. As sandálias tinham também um significado muito importante. A sandália significava liberdade. Somente as pessoas livres usavam sandálias, e os escravos não tinham, não andavam calçados. Por isso que antigamente havia essa representação. Por isso que o povo de Deus, quando estava na escravidão lá atrás do Egito, não tinha calçado, não havia calçado em seus pés. Mas no momento que Deus libertou o povo de Deus, e ele saiu a caminho da terra prometida, a Bíblia diz que as sandálias não envelheciam, não toravam as tiras, as roupas não envelheciam, porque o povo de Deus agora estava livre. Aleluia, aleluia. Aí no versículo 4 do capítulo 15, nós vemos a ovelha perdida. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando a põe sobre os seus ombros e se alegra. Aleluia.
Esse é o nosso papel. Esse é o papel daquele que já teve um encontro com Deus. Esse é o papel daquele que já teve um encontro marcado com o Senhor. A palavra não está dizendo que muitas vezes a gente diz uma pessoa desviada. Eu gosto muito de evangelizar. E geralmente quando eu encontro alguém, eu digo para ela, ela se intitula muitas vezes de desviada. Mas eu digo para ela, você não é uma pessoa desviada. Desviado é o diabo. Desviado é Satanás. Esse não tem mais jeito. Muitas vezes as pessoas, as ovelhas perdidas, elas muitas vezes se afastam porque se entristeceu com alguém, se entristeceu com um irmão, se entristeceu com alguém que disse uma palavra maldita. E com isso a pessoa se afasta. Mas o próprio Jesus diz para essa pessoa aqui, ou ele enfatiza na palavra, ele não chamou a pessoa de bode, chamou de ovelha. Não era um bode, era uma ovelha que estava perdida. E ela tinha o mesmo valor das 99. Isso me chamou a atenção com relação a esse contexto aqui, porque me veio aquela passagem do bom samaritano. A Bíblia diz que havia um homem caído, havia um homem que estava sofrendo naquele momento. E um sacerdote de Deus passou por aquele homem, desviou o caminho e seguiu viagem. Depois passou um levita. Veio um levita no mesmo caminho. E acredito, segundo os historiadores, que era uma descida muito grande. O levita viu que o sacerdote não fez nada. E assim como ele não fez, da mesma forma o levita também não fez. Não tocou naquele homem. Por conta da lei, porque a lei dizia que era pecado, o sacerdote não podia tocar em coisas impuras. Quando eu fiz esse livro, eu comecei a ver Deus nas pequenas coisas. Eu comecei a enxergar Deus nas pequenas coisas. Às vezes a gente quer que Deus se manifeste de uma forma tão gloriosa. A gente quer que Deus fale. A gente quer que Deus apareça em nossa frente. A gente quer que Deus use alguém de uma forma sobrenatural, para que Deus possa falar conosco. Mas Deus, Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que eu observo Deus nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Às vezes eu vejo um inseto pequeno voando, e eu digo, oh Deus, como Tu és maravilhoso, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é precioso, como o Senhor é um grande engenheiro. Porque o homem, para fazer alguma coisa voar, sai fumaça. Mas às vezes tem coisas mínimas que nosso olho nem vê, voando com asas. E eu glorifico a Deus por todas essas coisas. As cores que são diante das flores, a maneira como elas são cuidadas no campo, os pássaros. E às vezes até nós somos enxertados, a estar crendo em Jesus, a estar glorificando a Jesus. Glória a Deus por isso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas que muitas vezes nós esquecemos de glorificar alguém, que o próprio Jesus o glorifica e o glorificou na palavra, o seu Pai. Eu tenho filhos, glória a Deus, estão todos aqui hoje, estavam viajando, Júnior, Aline, a Sabrina, meus netos, minha nora está ali também. E cada um dos meus filhos, um chama papai, outro chama painho. E da mesma forma somos nós, ou deveríamos ser nós com relação ao nosso Pai. Sabe que muitas vezes nós queremos ser cheios da glória, muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ser, impor as mãos nas pessoas e ver a glória de Deus manifestando, um poder com glória, não é assim? Quem não quer ser usado por Deus? Alô, você está aqui?
Mas é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja, né? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Aleluia. Conheça a Deus. Entenda quem é Deus. Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Outra coisa que nós entendemos é que Jesus, ele veio por nossa causa. Ele veio para morrer no meu lugar. Não é assim que está escrito? Amém? Mas antes, quero dizer para você, que você pegue essa revelação. Antes que você entenda, quero que você entenda que antes de Jesus vir para te salvar, para morrer no meu e no seu lugar, ele veio para obedecer ao seu Pai. Ele veio para glorificar aquele que é digno de honra e de glória. Antes de vir obedecer àquela morte de cruz, para morrer pela humanidade, como a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, né, a ponto de morrer por mim e por você. Ele veio por obediência ao seu Pai. Aleluia. A dracma perdida, em Lucas capítulo 8, capítulo 15, versículo 8, diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa? Olha que maravilha. Para encontrar alguma coisa é necessário acender o quê? A candeia. E essa candeia me trouxe à luz a palavra que está lá em Salmos capítulo 119, versículo 105, você não precisa abrir, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós precisamos estar enxertados nessa palavra. Nós precisamos estar alicerçados na glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Em Lucas capítulo 15, versículo 19, nós lemos agora há pouco, o filho diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Humildade. Antes havia uma arrogância sobre a vida desse filho, mas agora, depois de passar por uma situação, ele chega agora diante do Pai, se humilhando, como a palavra diz: humilhai-vos. Humilhai-vos. Essa palavra que Deus pede para mim e para você se humilhar, é se submeter à palavra de Deus. O que Deus mais ama é a obediência. O que a humanidade mais sabe fazer é desobedecer. Mas ainda assim o Pai te ama. O Pai te conhece. E Ele usa da misericórdia. Essa semana chegou um livro do ministério para mim, chamado, no título diz o seguinte: a misericórdia vem antes da graça. Glória a Deus pela misericórdia dEle, naquilo que muitas vezes nós ficamos apegados, alicerçados, que não é a palavra de Deus. Nós somos puxados a não estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus será tomado à força. O reino de Deus, ele será tomado de uma maneira, é que você tem que dar o seu primeiro passo, o segundo passo, o terceiro. A Bíblia diz que, eu gosto mais, lá em Marcos capítulo 13, versículo 13, que pelo mundo nós seremos odiados, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas parece que tem pessoas que ainda creem, né, mesmo de forma inconsciente, que uma vez salvo, é salvo para sempre. Ei, acorda, porque Jesus está voltando. É por isso que Jesus diz que muitos dirão: mas eu não preguei em seu nome, mas eu não curei, não impus as mãos sobre pessoas. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Está rodando aí no Instagram
um título, né? O versículo mais triste da Bíblia. É aquele que fala a respeito de o seu nome não ser encontrado no livro da vida. É forte. Nós vemos aqui nessa parábola dos dois filhos. Um filho que saiu de dentro de casa. E o outro que ficou mais ainda, mais perdido do que aquele que saiu. Dentro de casa, ele se comportava como aquela moeda. Mesmo dentro de casa, ele estava perdido. E deixa eu trazer uma revelação para você, que está nesse capítulo também. Aleluia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nós só lembramos nessa passagem de que o pai deu somente a parte do filho mais novo. Mas aqui na palavra diz que na hora da repartição, na hora que ele repartiu a herança, ele repartiu para os dois. Lucas capítulo 15, versículo 12. Olha aí. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu para um. É isso que está dizendo aí? Repartiu para eles. Repartiu para os dois. Um foi e o outro ficou dentro de casa, ainda assim com a sua herança. E lá na frente, no versículo 32, nós vemos aqui, a partir do versículo 31, e disse-lhes: olha o que o filho que estava dentro de casa fala para o pai. Isso é a gente muitas vezes está dentro de casa. Isso é muitas vezes você está dentro da igreja. Não sabe quem é. Não tem a convicção genuína de quem você é no seu pai. E aqui nós vemos o filho mentindo. E ele disse aqui no versículo 31, e ele disse: filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aqui no versículo 30, antes, ele diz assim: vindo porém o teu filho, ele aqui já começa a despejar tudo para o seu pai. Ele desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matastes um bezerro cevado. No versículo 32 ele diz: mas era justo alegrarmos o pai, dizendo, e julgamos, rogamos, porque este teu irmão estava morto e ele vive, e tinha se partido, e hoje ele foi achado. Aqui no versículo 28 ele se indignou, estava indignado. Ele não queria entrar. No versículo 29 diz: e saindo o pai que estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Além da herança que tinha, o pai depois chega e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou você, quando chega na casa do seu pai, você diz: ó glorioso Pai, eterno, Senhor dos senhores, posso abrir a geladeira? Não. Chega lá e come. E o mais interessante, como o Heitor sempre faz, ele, se não tiver, ele diz: vamos comprar. Independente que tenha dinheiro ou não. É assim que o filho se comporta. Esse filho tinha condição. Louvor, vem para cá. Esse filho tinha condição. Ele estava diante do seu pai, mas não conhecia o seu pai. Como nós poderemos viver uma glória maior? Como nós poderemos viver, e a promessa de Deus é que
haja uma glória maior, um derramamento maior, um avivamento grande em nosso meio, se nós não nos posicionamos como verdadeiros filhos, independente aonde esteja, não somente ser chamado, mas quando alguém olhar para você, as pessoas começarem a dizer: eis uma mulher de Deus, eis um homem de Deus, porque o que ele fala acontece. Aleluia. A importância da nossa santidade é princípio central, amados, das Escrituras Sagradas. Abre a tua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aleluia. Marcos 16, capítulo 16, diz assim: quem crê que for batizado será salvo. Diga assim: quem crê e for batizado será salvo. Deus, Ele pede para mim aqui, ó, você tem que crer. É necessário crer. Essa é a primeira coisa. É necessário que você tenha fé. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro princípio. Para você que chegou hoje aqui e não sabe para onde vai, de onde veio, é necessário você crer na palavra de Deus. É necessário você crer. Aí depois a palavra diz: e depois seja batizado. Atos capítulo 2, versículo 38. Vou explicar para você aqui esse batismo. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. É necessário que haja um arrependimento, para que haja uma glória maior, para que haja um estágio de vida diferente em sua vida. Esse livro, ele é libertador, porque existem, amados, existem espíritos familiares, existem espíritos demoníacos operando e buscando, como a palavra de Deus fala. O diabo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu, há muito tempo atrás, quando eu não tinha conhecimento da palavra revelada, mesmo crente, eu vivia oprimido, eu vivia opresso. Já veio sobre mim espírito de medo, porque eu não tinha conhecimento de quem eu era em Cristo Jesus. Você precisa entender essas coisas e viver essas coisas, fugir da aparência do mal. Já errei muito, já pequei muito, mas quando pecava e errava, eu era rápido, assim como Davi, em buscar ser julgado por Deus e não pelos homens. Como pastor, quando vem aqui com a ceia, a mesa já está preparada. Mas o pastor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine, veja o que é que está atrapalhando a sua vida. Porque certa vez minha filha chegou para mim e disse: papai, tudo de papai é espiritual. E é isso mesmo, amados. Tudo em nossa vida é espiritual. Se você estiver crendo, é espiritual. Se você não estiver crendo, é espiritual. Dele daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Dele do chamado que Deus colocou nas suas mãos. Independente de. Crê em Deus, conheça Deus. Use o nome poderoso que foi dado a você, o nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem glória. Aleluia. Vamos louvar aquela música. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Não viva pelo que você está vendo. E ainda que você esteja vendo, essa não é a sua realidade. Aleluia.
estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado Aleluia. no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, você precisa crer. seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Haja o que houver. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Aleluia. Pois estás Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, você que tem um chamado, você que quer ser usado pela glória de Deus, você que quer ser usado de uma forma sobrenatural, você que está se sentindo talvez necessitado dessa glória maior. É necessário que você dê um passo à frente. Você que é jovem, você que está aqui nessa tarde, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Vem aqui à frente, Deus tem uma unção, um óleo fresco para você. Sai do seu lugar, dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Vem para cá. Deus quer derramar. Deus quer derramar a sua vida. A Bíblia diz que os covardes têm que voltar. Os covardes têm que voltar. Porque no reino de Deus não entrarão. Não entrarão. Vem. Vem. Em nome de Jesus, porque Deus tem uma porção para você. Deus tem algo novo. Deus vai derramar uma unção dobrada. Aleluia. 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 Sai do seu lugar, não perde tempo. Corre. 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 Creia. Creia tão somente. Creia. Não seja tímido, porque no reino de Deus não entrarão. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Creia nessa palavra. Aleluia. 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 Vem pra cá, pastor Galeno. Pastor Galeno. Aleluia. Pastor Jordânia. Aleluia. Feche os olhos de vocês. Feche os olhos. Há uma porção na vida de cada um de vocês. Para crescimento. Para crescimento. Para crescimento. Para crescimento. Para crescimento. Aleluia. Aleluia. Robson e Axa, venham aqui, vocês dois. Fiquem aqui. Daqui a pouco eu vou orar por a vida de vocês dois. Aleluia. Pastor, fica à vontade. Feche os olhos de vocês. Aleluia. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Quando a gente pede para que você feche os olhos, é para que você busque aquilo que está no seu interior. No Espírito. No Espírito. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Pastores, Venha o que põe as mãos. vier. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida uma nova estação. Um novo tempo. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Uma nova unção.
ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, mas eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Em nome de Jesus. Ousadia para repreender tudo que é contra a palavra de Deus, tudo que é contra a palavra de Deus, para aquilo que é do Pai. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Quem aí? Nem começou. Deus tem algo para tratar com essa família. Pastor, fica à vontade. Nós declaramos para essa família uma nova estação, um novo tempo. Valeu a pena a perseverança, a persistência. Às vezes não entendendo, mas eu quero, falando pelo Espírito, eu quero afirmar para vocês que o vento passou. O vento passou e chegou o tempo de inauguração de uma nova estação na vida de vocês. Porque o chamado, ele sempre é maior do que todas as circunstâncias. E a unção que acompanha o chamado, ela sempre será muito mais poderosa do que todas as investidas. Uma nova estação. Eu queria que vocês quatro pegassem nas mãos, porque uma família poderosa como essa não foi chamada para esquentar banco de igreja. Porque são chamados que se mesclam.
São chamados que acrescentam um ao outro. Pela mão de cada um de vocês, Deus fará coisas poderosas nessa terra. Se cumpriu sobre a sua vida o que a palavra diz: a mulher sábia edifica a casa. Vocês vão longe. Felipe, vem aqui pro outro lado, por favor. Pega na mão do papai. E ainda sobre aquela naraz. De quando lo se que chegue pro lo socorororobos. O mesmo Deus que põe limite nas águas e não permite que elas avancem, não permite que elas passem desse limite, é o Deus que está guardando a sua vida, a sua casa, o seu chamado e a unção que está sobre a sua vida. O corpo de Cristo, essa igreja, outros lugares precisam ser tocados pela unção do Espírito que está sobre a sua vida. Você entende muito bem, porque a unção que opera em sua vida é esta unção para desfazer, para quebrar, para triturar, para despedaçar. A igreja, outros lugares, outras pessoas precisam ser molhadas, banhadas por essa unção de ousadia que existe sobre a tua vida, que existe sobre a tua família, que existe na sua casa. Porque a unção começa de casa. O vento passou. O vento passou. A história que foi escrita não foi amassada e jogada no lixo. Ela continua viva. Ela continua viva. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos para essa família, para o Felipe, para o Robson, para a Axa, para a Débora, porque essa família é muito preciosa em Deus. O Senhor manda falar para vocês: olha para mim, Robson, olha para mim, Felipe, vai ser melhor do que antes, porque mais caro e mais delicioso. A glória que existe na segunda casa é maior do que a glória que existia na primeira. Está chegando uma nova estação na vida de vocês. Está chegando um novo tempo na vida de vocês. Os pastores, venham aqui por favor. Pastor Jordani, Pastor Nino, venham aqui. A unção que quebra todo jugo é a mesma unção que coloca as coisas no lugar. Desperta o dom que te fora entregue com a imposição do presbitério, com a imposição de mãos dos presbíteros. E onde cheque que eu sou ajustes. Ori que se que lembra lá socolobros. Role que se que lembra lá abraça ele. Grande por dentro e por fora. Grande por dentro e por fora. Ministério da palavra. Ousadia para ensinar. Ousadia para proferir os decretos divinos. Ousadia. Escolhido desde o ventre para realizar coisas poderosas no Senhor. Sobre ele, Santo Espírito, sobre ele.
sobre ele, Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ousadia, 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 oh, ousadia, 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 para níveis ainda maiores, para níveis ainda maiores. Oh, um tempo de preparação para uma estação mais produtiva, para uma estação de muitas vidas salvas, de muitas vidas ganhas. O Espírito de sabedoria está sobre você. O Espírito de sabedoria está sobre você. Oh, para uma nova estação, para um novo tempo. Oh, para quebrar grilhões, cadeias, correntes, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do diabo, para libertar pessoas de espíritos opressores sobre ele, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti.